não quero voltar pra cá. Tô dormindo tranquilo, tô de bem com a vida. Tô falando com Nosso Senhor como nunca falei. É isso, bom dia! Olha, aqui estamos nós novamente, sexta-feira. Gente, a nossa caminhada com o Senhor é algo tão tremendo. Quando você caminha, né, lado a lado, o Espírito de Deus contigo, é uma surpresa, é um desafio, é uma emoção a nossa caminhada em Cristo Jesus. Cheia de surpresas, de momentos difíceis, desafiadores, mas acima de tudo, cheio de muito aprendizado. A nossa caminhada nessa terra é um tempo de aprender, de crescer, de ser forjado à imagem de Cristo. Nós não entendemos o porquê das coisas, mas a gente pode ver a mão de Deus agindo e como Ele é presente, e é surpreendente todo o tempo a nossa caminhada com o Senhor. Vale muito a pena, né? Ele é um Deus muito tremendo. Por isso eu estou aqui para mais um dia onde nós vamos caminhar juntos, explorando os ensinamentos da palavra do Senhor, ensinamentos esses, né, que eu posso compartilhar na medida em que eles vão se transformando em experiência na minha vida. E é muito bom, né, compartilhar experiências a partir da palavra de Deus, porque a minha experiência, ela pode se tornar a tua na medida em que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz para transformar também aqueles que escutam. Você pode pegar tudo isso que você vai recebendo através aqui das nossas transmissões, né? Eu venho aqui segunda, quarta e sexta-feira às 10 horas da manhã para essas transmissões. Olá para os motoristas de Uber. Tanto motorista de Uber tem me levado para cima e para baixo, eu tenho entregue para eles um marcadorzinho de Bíblia. E eu sei que alguns deles, né, o Senhor vai tocar de sintonizar neste programa, que você esteja recebendo, né, através dessa transmissão, sabedoria vinda da parte do Senhor. Porque o que nós temos para compartilhar são os testemunhos do nosso caminhar diário com o Senhor, para que isso possa estar enriquecendo a vida aí dos nossos ouvintes, né? Deus é fiel e o que Ele me dá é realmente para estar compartilhando. E eu, né, aproveito para reter também para mim, né? Porque não adianta nada você ser um fariseu que você ensina, mas você não tira proveito desse ensino para você mesmo. Da mesma maneira, eu espero que você que me escuta, né, você não permita que entre por um ouvido e saia por outro que você está ouvindo, mas que você realmente participe das nossas transmissões em espírito de oração, com o coração aberto, uma mente aberta para uma mudança de valores, para correções em sua caminhada, para que você possa crescer e não desperdiçar nenhuma oportunidade que o Senhor vai apresentar diante de você nessa vida. Amém? Salmo 119, vamos prosseguindo na leitura a partir do verso 113, diz: eu amo os teus ensinamentos. E realmente, né, se você tem o mínimo de sabedoria, você precisa amar os ensinamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor que nos fazem prosperar
nessa vida, nos tornar pessoas mais felizes, mais inteiras, mais resolvidas. Amém? Não suporto as pessoas falsas, mas amo a tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Hoje nós vamos falar muito sobre vergonha. Vergonha vai ser um dos nossos temas de hoje, ok? Dando prosseguimento, né? Eu estou ali na leitura de João, passando pelo momento em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos, começando, dando início a um ensino na última semana antes de sua crucificação, no último, né, faltava um dia para a sua crucificação, um dia para a Páscoa, quando ele foi jantar com seus discípulos e lavou os pés aos seus discípulos, trazendo ali um ensinamento muito importante que a gente começou a aprender das palavras de Jesus nesta passagem de João 13. Já passamos por João 12, estamos em João 13. E nós vamos prosseguir adiante ali, porque vamos falar hoje também sobre a traição de Judas. Que molho é aquele que Jesus, ao molhar o pão, deu para Judas e ele ficou possuído por Satanás? Ok, nós vamos nesse ritmo. E por que eu cortei aqui, né, a leitura do Salmo 119 para falar de vergonha? Porque quando eu li aqui, tu és o meu esconderijo e o meu escudo, eu me lembrei de que Adão se escondeu de Deus. Então, nós podemos nos esconder de Deus por causa da vergonha do pecado, ou podemos buscar refúgio nele e ele se tornar o nosso esconderijo. Isso é completamente diferente, isso é a nossa salvação. Então, nós devemos ser daqueles que não vamos nos esconder e fugir de Deus por causa da culpa, da vergonha, do pecado, do medo, do julgamento de Deus, mas não, nós somos daqueles que nos aproximamos da luz, nos aproximamos do Senhor e fazemos dele o nosso lugar seguro, né? Aquele que levou sobre si toda a nossa vergonha. Ele se torna o nosso esconderijo secreto, um lugar onde não temos mais que carregar a culpa do pecado, não temos mais que pagar a sentença do pecado, o salário do pecado, que é a morte. Passamos a caminhar em novidade de vida. Então, que essas palavras do Salmo 119 possam ser verdadeiras na minha boca e na sua boca. Senhor, tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na tua promessa. Qual é a promessa que nós temos da parte de Deus? A promessa da vida eterna. Isso é o que o Senhor prometeu para nós, a vida eterna. E se nós mantivermos o foco certo, né, naquilo que Deus prometeu, nós vamos viver um cristianismo diferenciado. Não esse cristianismo que está aí, que coloca a sua esperança no cumprimento de promessas que não foi Deus quem prometeu. Deus não prometeu as coisas para esta vida. Ele nos fez uma promessa de uma vida eterna. Jesus veio para derrotar a morte. A morte opera através do nosso pecado. Se fizermos do Senhor, conforme está aqui, no Salmo 119, 114, o nosso esconderijo, o nosso escudo, a nossa esperança, nós não vamos temer a morte, nós não vamos caminhar em pecado, né? O aguilhão da morte, né? O pecado é o aguilhão da morte, né? A morte, ela ganha poder do momento em que nós estamos em pecado, mas se você está em Cristo, se o sangue de Cristo te cobre, o pecado já não tem mais poder sobre nós. Aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo do domínio do pecado e, portanto, não estão mais à mercê da morte. Jesus veio fazer isso.
derrotar a morte, o medo da morte, derrotar a morte. E isso ele consumou, ele fez por nós. E a promessa que temos da parte de Deus é a vida eterna. Neste mundo nós vamos ter tribulações, mas devemos ter bom ânimo, porque assim como Jesus venceu a morte, nós também vamos vencer e ressuscitar com ele. Essa é a promessa que temos da parte do Senhor. Não são coisas para este mundo. E isso nós vamos ver muito claramente hoje. Quais são os ensinos de Jesus quando entramos ali em João 12, 13, especialmente, vai para frente até o 17. É muito interessante, é muito esclarecedor o que Jesus está dizendo, o que ele está ensinando, como é a nossa caminhada cristã. Mas eu vou tentar acabar de ler aqui nesse Salmo 119, porque é tanto que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, que o Senhor tem falado comigo, tem me ensinado nesses dias, tem ministrado a palavra dele ao meu coração. E a palavra dele está tão viva esses dias que eu tenho muito que eu quero, né, repartir com vocês desse pão da palavra. Então, Senhor, Tu és o meu esconderijo, o meu escudo, eu ponho a minha esperança na Tua promessa, promessa de vida eterna. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal, eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Dá-me forças como prometeste, eu continuarei vivo, não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. O Senhor precisa continuamente estar nos dando graça. Dá-me apoio e eu estarei em segurança e sempre darei atenção às tuas ordens. Tu rejeitas todos os que desobedecem às tuas leis, pois os seus planos enganosos não valem nada. Tu tratas todos os maus como lixo e por isso eu amo os teus ensinamentos. Eu tremo diante de ti e tenho medo dos teus julgamentos. Hoje pela manhã eu estava ouvindo eu não sei o que ele era, se ele era um psicólogo, um psiquiatra, e eu estava aprendendo mais sobre essa tríade de vergonha, culpa, medo, vergonha, culpa, né? Andam juntos. E ele estava colocando, né, esse medo dos julgamentos de Deus, esse temor a Deus, um Deus que está vendo tudo que você faz. E ouvindo não só a este especialista, né, em psicologia humana, na psique do homem, ouvindo outros, você vai comparando as informações, como eles concordam que todo modelo de autoridade está sendo transformado, está sofrendo mutações, como que, né, na nossa cultura, uma cultura que era conhecida como patriarcal, onde o homem era a autoridade na família, o pai era o cabeça de família, era a referência de autoridade que apontava para o nosso Deus, Deus Pai. Como o inimigo trabalhou, né, nesse modelo, como nós vemos tantas pessoas criadas em famílias que não têm pais ou pais inexpressivos que não exercem mais esta autoridade. Então, com isso, toda a sociedade foi afetada. A autoridade, ela não tem mais o peso que tinha, ao ponto que as pessoas perderam o temor de Deus e elas não têm mais essa consciência de que existe um Deus que vê todas essas coisas. E então elas se sentem culpadas e preocupadas com o julgamento vindouro. É muito interessante você estudar tudo isso e perceber essas mudanças de comportamento na sociedade, porque nós vemos uma sociedade sem vergonha. As pessoas não coram mais de vergonha por causa das coisas mal feitas, ok? Mas elas coram de vergonha porque não estão vestindo a roupa mais bonita, ok?
Enfim, houve uma grande mudança em todos esses parâmetros. E eu comecei a pesquisar. Ontem eu gastei o dia, né, na palavra do Senhor, porque nós começamos a compartilhar sobre a cerimônia de Jesus lavando o pé dos seus discípulos. E Pedro, né, se sentindo envergonhado e constrangido, porque ninguém tinha se disposto a lavar os pés dos outros. Todos ficaram ali, não tinha um servo, um escravo que lavasse os pés, e ninguém quis descer a esta posição. Olha, eu estou vendo, Manuelina, você, ok? Eu peço que você fale comigo, Manuelina, no WhatsApp, quando nós terminarmos o programa. Eu sou à tua disposição, tá bom? Para a gente conversar, para orar juntas. Olá, Emerson, lá do Nepal, comigo mais essa manhã. Glória a Deus. O Emerson é um missionário brasileiro ali no Nepal, e ele, mesmo com essa pandemia, ele ficou lá firme e forte, né? E, enfim, Deus vai dando graça para os missionários dele, que estão aí nas frentes de batalha. Mas, então, muito bom dia para vocês todos que estão chegando aí no Face Live, você que está em casa, né? Bom dia, que a paz do Senhor ministre o teu coração. Que esta palavra que eu vou trazer agora seja poderosa, ok? Porque nós vamos aqui introduzir o tema da traição de Judas e como Judas, como funcionou a vergonha para Judas e como funcionou a vergonha para Pedro. Como é que será que funciona a vergonha nas nossas vidas? Nós temos nos envergonhado daquilo que realmente deveríamos nos envergonhar? Ou estamos como as pessoas do mundo que perderam a vergonha na cara, que lidam com a vergonha de uma maneira que não traz nenhum crescimento, nenhum aperfeiçoamento de caráter na vida delas? Bom dia, Luísa. Então, vamos aí, se prepara, porque nós já vamos aqui de volta para João, de onde nós paramos, ok? Bom dia, Neuza Neves também, chegando aí conosco. Então vamos lá, porque o tempo é sempre insuficiente. Glória a Deus, né, pela riqueza da palavra dele. Nós vimos que o Evangelho de João, ele se completa, né, o ministério de Jesus em 12 capítulos, que é quando ele se separa como Cordeiro Pascal. No capítulo 12, nós vamos ver que o capítulo 12 começa assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. E ali foi preparado um jantar para Jesus, onde nós temos aquela linda cena de Maria ungindo os pés de Jesus com nardo, preparando ele para o sepultamento. Se você perdeu o programa anterior, você pode ir ou no Face, ok? No Facebook, Márcia Rodrigues Martins, você me acha lá com uma roupa cor-de-rosa, um óculos escuro, uma foto que eu fiz lá no Nepal. Já no YouTube você já vai me encontrar mais moderninha, mais atual, cabelinho branco, como eu estou hoje. Vai lá no meu canal do YouTube, porque nós já postamos, ok, o último programa, e você vai precisar, né, ir assistindo um pouco para trás para você pegar a sequência daquilo que o Senhor está nos
nos direcionando nesses dias para que Ele ministre algumas verdades importantes da palavra ao nosso coração. Então, quando chegamos aqui ao capítulo 12, nós vamos começar na preparação de Jesus para a sua crucificação. Ele se separou como cordeiro pascal 6 dias antes. Lá em Êxodo 12, nós vamos ter que o cordeiro era separado no 10º dia para ser sacrificado à tardinha do 14º dia. E se você contar, isso vai dar 6 dias. E apesar de que quando você vai tentar rastrear a última semana de Jesus, as coisas não batem direito, é difícil isso, né? Até hoje tem uma grande discussão. Alguns dizem que ele foi crucificado na quarta-feira, outros que ele foi crucificado na quinta-feira, ok? E há todo ninguém sabe ao certo, né? Ninguém sabe ao certo, mas eu creio que nós podemos crer que se Jesus se separou 6 dias antes, ele vai ser sacrificado no 6º dia para descansar de toda a sua obra. Assim como o Pai, né, no 6º dia, consumou toda a obra da criação, Jesus também consumou no 6º dia toda a obra da redenção e descansou no 7º dia. Falamos aqui sobre o ciclo circadiano, que é cerca de um dia, e o ciclo septadiano, que é de semanas, como nós fomos projetados por Deus para descansar depois de 24 horas, né? Ninguém fica 24 horas. Mas nós vamos ter aí, o nosso organismo, ele faz um ciclo completo em 24 horas e 18 minutos, incluindo o período do repouso, que é um período super importante para que tudo aquilo que nós vimos durante o dia vai ser registrado, vai ser passado para a nossa memória. O corpo está trabalhando durante o sono, por isso nós precisamos das nossas horas de sono. Nós precisamos respeitar a nossa constituição física, a biologia, né? A nossa maneira como nós funcionamos, como Deus fez para a gente funcionar. Nós precisamos respeitar o nosso relógio biológico, temos um relógio biológico. E eles vêm descobrindo também o ciclo septadiano, que é de semanas. Então, ciclos de doenças, coisa de medicação, experiências científicas com algas, seres vivos unicelulares, em tudo, muitas experiências comprovaram da necessidade de trabalharmos 6 dias e descansarmos no 7º dia, o sábado de Deus, né? Nós fomos criados com esta dinâmica. E se você não faz isso, você está indo contra o projeto de Deus, contra a maneira como você está programado para funcionar bem. Então, vimos aqui João chegando aqui, o capítulo 12, 6 dias antes da Páscoa. Jesus, então, ao 6º dia, ele termina a sua obra e diz estar consumado. E ele começou essa caminhada de 6 dias na casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado. Assim a palavra ressalta, Lázaro, a quem ele havia ressuscitado, não é? Lembrando a Jesus que esta jornada que ele estava começando ia terminar também na sua ressurreição. E assim como ele e Maria geraram a ressurreição de Lázaro através dos gemidos inexprimíveis, que a Bíblia registra como Jesus se agitou em seu espírito, chorou, todo aquele mover do espírito dele, a partir do momento que Maria chegou, né, os dois se moveram, o espírito de Lázaro se voltou para ele. Assim também aqui nós vamos registrar um momento muito importante de intercessão profética, onde une Jesus e Maria, quando ela unge Jesus para o seu sepultamento, afastando dele profeticamente o cheiro da morte, e ele então não viu corrupção. Esse jantar importantíssimo, né? Todo o cenário vai começar com um jantar e no final do 6º dia, Jesus também vai encerrar com um jantar, que é o jantar da Páscoa,
né, que ele vai comer com seus discípulos. Já no dia seguinte, ele vai subir para Jerusalém. Riquíssimo também esse texto, né? Nós vimos que Zacarias 9:9 fala que ele ia subir montado num burrinho. Isso tem um significado tremendo. Se você fuçar lá no meu YouTube ou mesmo no meu Blogspot, eu tenho um Blogspot, Márcia Entre Nações é o YouTube, e Márcia Entre Nações é o Blogspot, também blogspot.com, está lá no meu blog, está no canal de YouTube, você vai ver o jumentinho de Jesus. Que coisa tremenda é a figura deste jumentinho colocado aqui. Que significado profético profundo, essa entrada de Jesus em Jerusalém, apontando para uma futura entrada de Jesus montado em seu cavalo de vencedor, que vai acontecer na segunda volta. Então, esta primeira volta, essa entrada dele em Jerusalém aponta profeticamente para a segunda volta de Jesus. Um texto cheio de grandes significados. O Salmo 118 vai falar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ali vai dizer, né? Jesus entrando em Jerusalém, está ali, né, no Salmo 118. Bem, então, eles dizem: Hosana a Deus, né? Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Baruch Bashem Adonai, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana significa Deus é a nossa salvação. E eles recepcionam Jesus como um rei. Mas quando Jesus manda seus discípulos, ele está caminhando. E quando ele está quase chegando em Belém, em Jerusalém, ele para no Monte das Oliveiras, tá bom? Eu estive ali, dali você vê lá o templo. É pertinho, né, do centro de Jerusalém. Ali você só tem que atravessar o Vale do Cedron e subir para o outro lado, você vai estar, né, no centro da cidade lá. Então, Jesus, ele para. Bom dia, Cida da Marumbi. Amém, querida. Então, ele para ali no Monte das Oliveiras e fala para os discípulos irem buscar um determinado burrinho que estaria amarrado, para eles soltarem o burrinho e trazer. Era um burrinho que jamais havia sido montado. A palavra é muito clara que o burrinho nunca tinha sido montado por ninguém. E quando você vê um detalhe desse, você destrincha, vai lá no Antigo Testamento, você vai ver que quando o rei Davi quis ordenar ao seu filho Salomão como rei, porque Adonias estava querendo tomar o lugar de Salomão. Adonias era o mais velho, mas quando Davi ele decreta: não, Salomão vai ser o meu sucessor, como estava combinado, como estava profetizado, como estava prometido, ele manda Sadoc pegar a mula do rei e então colocar Salomão na mula do rei e sair proclamando que agora Salomão estava na montaria que pertencia a Davi, ele estava herdando o reino de Davi para dar prosseguimento a esse reino. Quando o rei Artaxerxes, né, no livro de Esther, resolveu honrar Mardoqueu, Mardoqueu foi colocado na mula que pertencia ao rei Artaxerxes e foi proclamado: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Olha que coisa, que cena linda, maravilhosa, não é? Porque Deus Pai, querendo honrar a seu Filho Jesus Cristo, ele colocou Jesus naquele burrinho e falou: assim se faz ao homem a quem Deus deseja honrar. Se vocês calarem, as pedras clamarão, porque Deus, ele vai exaltar a Jesus Cristo, né? Ele veio como cordeiro, mas vai voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim se faz a quem Deus deseja honrar. Ele vem numa montaria maravilhosa. Mas esse burrinho, qual o significado, né, de ninguém nunca ter montado nele? É porque Jesus, ele não vai receber, ele não recebeu o reino de qualquer outro rei terreno. Ele não recebeu o sacerdócio através do sacerdócio levita. Jesus,
Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, que é o rei de Salém, o rei de paz, que é uma aparição, vamos dizer assim, uma teofania do próprio Senhor Jesus no Antigo Testamento. Jesus montou esse burrico que ninguém mais havia montado, porque a montaria dele é única. Ele não recebe este reino de ninguém mais, senão do próprio Deus. Ele não está herdando o reino do rei Davi, né? Embora a palavra diz que ele viria, né, da raiz de Jessé, mas o reino dele é um reino que não é humano, é um reino que jamais passará, que nós vemos, né, simbolizado com a pedra que acerta o pé da estátua de Nabucodonosor, que ele viu no sonho, né, com todos aqueles reinos humanos. A pedra vem e reduz a pó todo o poder humano. E Jesus então vem para reinar num poder diferente, o poder de Deus. Por isso, ele para no Monte das Oliveiras e manda buscar este burrinho que ninguém havia montado, tá? É esse o significado, o reino dele é único, não é uma mulinha que ninguém jamais montou, não tinha outro rei passando nada para ele. E também, mas vocês podem ver essa pregação com mais detalhes lá, tá bom? Se você achar o jumentinho de Jesus, você vai lá. E outro significado, porque ele parou no Monte das Oliveiras, porque quando Jesus vier na sua segunda vinda, ele vai botar os pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer ali, né? E a partir dali, ele vai fazer o seu desfile triunfal, assumindo o reinado para reinar conosco por 1000 anos nesta terra. Então, ele vai... A partir dali, é ali que Jesus vai se manifestar na sua segunda vinda e vir, né, para reinar, para assumir o trono dele, né, fazer a sua entrada, a sua caminhada triunfal. Não mais em um burrico humilde como ele veio, como um cordeiro humilde como ele veio, mas ele virá num cavalo branco, folgoso, não é? Como um rei com a sua coroa na cabeça, o seu manto tinto de sangue na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para fazer, né, a verdadeira entrada triunfal em Jerusalém. Mas, gente, não é possível, já são 10h35, me entusiasmei, né? Tanta coisa para dizer aqui nesse texto, mas nós vamos chegar lá. É só você não perder os próximos programas, ok? Segunda, quarta e sexta, 10 da manhã, você conecta, porque temos aqui um material muito precioso que eu fiquei ontem trabalhando, aprofundando nisso. Esses dias vou me aprofundar mais e temos, então, coisas maravilhosas para trazer. Vamos continuando aqui. Toma um fôlegozinho. Essas coisas são coisas, assim, únicas, né? Que foi o próprio Espírito do Senhor quem me revelou. Então, Jesus entra e ele anuncia a sua morte. Vamos pular aqui para a cerimônia do lava-pés, porque eu já tinha começado a falar com vocês aqui. Quando eles, então, se reúnem, começa assim... No João 13, faltava somente um dia para a festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo. Eu tenho todo um estudo sobre isso, a hora Kairos, a hora Cronos, que vai explicar, né, todo o viés profético do Evangelho de João. Como eu disse a vocês, fechou em 12. 12 é o número completo do governo de Deus. A partir do capítulo 12 começa, então, a última semana de Jesus na Terra. E, então, aqui, né, vai mudar. Jesus começa a falar e ele ensina bastante para os seus discípulos. E nós vamos ver a prisão e a crucificação de Jesus. Não sem antes deixar lições preciosas para nós. Como eu disse, os seus discípulos, eles estavam, antes disso, discutindo quem seria o mais importante e o maior entre eles. Eles foram cear com Jesus, ninguém botou o avental, ninguém se dispôs a lavar o pé dos outros, então Jesus, né, para grande constrangimento deles, se despiu, amarrou um avental, pegou uma toalha e foi lavar os pés. Nenhum deles protestou,
né? Todos ficaram muito constrangidos, com certeza, mas, né, eles não questionaram a Jesus. Né? Mas quando chegou a vez de Pedro, Pedro falou, alto lá, meus pés não lava não. Que é isso? Tá doido? Tá doido, Jesus? Não vai lavar meus pés, não. E Jesus falou para ele, se eu não lavar os seus pés, você não mais vai ser meu discípulo. E aí Pedro fala uma declaração de amor tão linda, de entrega dele ao Senhor. Senhor, então lava, mas não, nem lava só meus pés, não. Pode lavar minhas mãos, minha cabeça, me lava todinho. E eu coloquei para vocês que este constrangimento que Pedro teve de Jesus lavar os pés dele, de Jesus descer, se humilhar diante dele, não é? Pedro sentiu vergonha daquela situação, sentiu constrangido, sentiu envergonhado, não é? Mas, muito mais do que lavar os pés, Jesus ia entregar a vida no lugar de Pedro. Jesus levou sobre si toda a nossa vergonha. Ele foi exposto nu, colocado numa cruz, uma morte de maldição, que era para o escória da sociedade. Quando uma pessoa morria na cruz, toda a família daquela pessoa ficava marcada para sempre, amaldiçoada para sempre. Os corpos eram tirados ali da cruz e jogados lá no lugar que não é o Sheol, não. É um lugar em Jerusalém que era próprio para lançar os corpos que ficavam ali sendo comidos por urubu. Eles não eram sepultados. Isso significava que eles estavam condenados pela eternidade, que eles não teriam salvação. Porque no Antigo Testamento, quando se diz que alguém não foi sepultado, significava que não foi salvo. Dentro da cultura da época, esse era o significado. Então, era muito importante honrar a pessoa com um sepultamento feito conforme as leis, tudo direitinho. Isso era uma prática em todas as culturas daquela época. Se a pessoa ficasse insepulta, a alma dela seria atormentada, ela ia virar uma assombração. Nós temos, né, um livro muito interessante que fala a esse respeito, que eu fiz um estudo neste livro sobre as culturas antigas, a história antiga, como o homem adorava na antiguidade. Então, era para o corpo de Jesus ser retirado da cruz e lançado ali naquele campo onde os corpos ficavam para ser comidos pelas aves, apodrecer a céu aberto. Mas José de Arimateia, ele foi e ele pediu, junto com Nicodemos, pegaram o corpo de Jesus e colocaram num túmulo com dignidade, né? Enrolaram panos nele, com perfumes, e eles iam voltar para terminar o serviço depois, só que não deu tempo. Então era muito terrível essa morte de cruz, era uma vergonha tão terrível que aquela vergonha perdurava por todas as gerações seguintes. Era uma desonra. De alguém que foi crucificado, carimbava a família, toda a família, dali para diante, né, estaria debaixo de maldição, de desonra. Era uma coisa muito grave, era uma vergonha muito grande que Jesus tomou sobre si. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E então, Jesus fala para Pedro, você quer ser meu discípulo? Então você vai ter que deixar eu lavar os seus pés, você vai ter que me entregar essa sua vergonha. E ele fez muito mais indo para a cruz no nosso lugar. E se nós não recebermos o que Jesus fez por nós, se nós não entregarmos a ele a vergonha do nosso pecado, nós também não vamos ter parte com ele, nós não vamos ser seus discípulos. Então Jesus diz, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Nós vimos que este completamente limpo, esse tomar banho que Jesus estava dizendo aqui, tem a ver não com a purificação ritual, mas tem a ver
com a caminhada dos discípulos com Jesus. Eles desenvolveram amor pelo Senhor, intimidade e amor com Jesus. E a partir do momento que nós desenvolvemos amor e intimidade com Jesus, nós nos tornamos santos nele, limpos, não é? Perdoados, porque a quem muito se perdoa, muito ama, não é? E esses discípulos, eles usufruíram grandemente do perdão de Jesus. Muitas vezes foram perdoados durante a caminhada, amados e perdoados até esse ponto, não é? De ter consciência de que foram muito perdoados e por isso muito amavam o seu mestre. Então, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele voltou para a posição dele e ele falou, bom, isso significa o seguinte, o que eu fiz, né, que eles fizessem também. Que era um exemplo. Então, vamos aqui em João 13,14. 13,14. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Tá bom? E assim como Jesus encarnou a mensagem dele de servo até o fim, ele esperava que os seus discípulos encarnassem esta mensagem de humildade e de serviço, tanto que ele afirma, o empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. No caso, Jesus nos enviou com essa mensagem ao mundo. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Quando nós nos convertemos, tá? E aqui eu não vou, já vi que eu não vou ter tempo aqui talvez de falar sobre Judas, porque eu quero entrar numa coisa com vocês. Quando nós nos convertemos, e eu falo da minha experiência própria também, eu sempre gostaria de fazer coisas grandes para o Senhor. Eu queria ter um ministério grande que influenciasse muitas pessoas, não é? Eu pensava em termos de número de pessoas sendo levadas para o céu, almas ganhas para Jesus. E hoje eu vejo que não é bem por aí, ok? O que o Senhor espera de nós é uma caminhada para baixo, nos despojando, tomando a cruz, seguindo Jesus na caminhada dele, aprendendo mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde e achareis descanso para as vossas almas. Então, o que nós vemos é uma distorção muito grande. As pessoas se convertem, especialmente as pessoas que não têm nenhuma expressão na sociedade, que são pessoas mais sem recurso financeiro, que não estudaram, que não conseguiram uma posição de aceitação na vida, admiração de outros. Quando elas se convertem, elas vêm para a igreja e elas conseguem ascender socialmente através de cargos. Então, elas se tornam importantes. É a diaconisa, é o pastor, não sei tantos os cargos que tem na igreja e há uma disputa por esses cargos, por esses papéis a serem desempenhados ali na igreja. E as pessoas buscam ascensão, reconhecimento, receberem importância, porque agora são filhas de Deus, são reis, são rainhas. E isso tudo está muito errado. Ainda não chegou o tempo de sermos reis e rainhas, porque o nosso rei ainda não chegou para reinar. Nós ainda estamos na dispensação de seguir a Jesus como o cordeiro que vai à cruz. Nós estamos vivendo o tempo da graça, do perdão dos pecados, para que a gente seja forjado para ser como Jesus é. Nós estamos no caminho do Cordeiro, nós não estamos ainda sentados no trono
que Jesus reservou para aqueles que vão caminhar esta parte da jornada com Ele enquanto estamos aqui nesta terra. O que Ele deixou de ensino para os seus discípulos não é que eles iam ser promovidos, não iam ser prósperos, não iam ser bem aceitos, não iam ser importantes, nada disso. A influência que os discípulos de Jesus tiveram neste mundo foi porque eles foram martirizados, foi porque eles deram a vida pelo seu mestre, por amar a Jesus. Eles foram capazes de dar a sua vida naquilo que eles criam. Eles viveram aqui com os olhos na vida eterna, na promessa de vida eterna, sabendo que tudo que temos aqui, tudo que caminhamos aqui, deve ter o foco no futuro. Nós temos que viver agora como quem está construindo a estrada que vai nos levar ao futuro, à vida eterna. E se você que crê que o seu futuro é a vida eterna com Deus, você vai viver aqui de maneira santa, de maneira justa. Você vai viver aqui buscando servir, buscando se humilhar, renunciando a si mesmo e não buscando reconhecimento de outros homens. Você não pode querer a glória de outros homens, ou você não vai ter a glória de Deus, a amizade com o mundo, o orgulho, a soberba, nada disso procede de Deus. Jesus disse: a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, não é? Segue-me, anda comigo. Nós temos que aprender de Jesus. Então, essa coisa, essa mentalidade do crente está errada, de que nós estamos reinando agora. Agora não, agora nós estamos sendo preparados para reinar com Cristo. Conforme diz o apóstolo Paulo, se com Ele sofremos, com Ele também vamos reinar, vamos ressuscitar e reinar um dia. Mas se você quer as coisas deste mundo, elas são inimizade contra Deus. Que coisas deste mundo? Ser apreciado como os escribas, os fariseus, né, que alongavam as franjas de suas vestes, que oravam nas esquinas para receber a aprovação do homem. Em todos os nossos atos e atitudes, tudo o que fazemos, nós temos que sondar os nossos corações, consultar os nossos corações, o que há em nosso coração. Nós estamos querendo reconhecimento humano, nós estamos querendo ser visto diante dos homens. Hoje, tudo o que as pessoas fazem é para aparecer, é para serem vistas. Você tem que ser visto, senão você pensa que você não existe, né? Você tem que estar no Facebook, você tem que estar no Instagram, você não quer, mas você tem que estar ali, porque senão você não sabe nem mais quem você é nesse mundo, você é um ninguém. Então você tem que aparecer. Se você quer que a sua mensagem vai ser ouvida, você tem que ir para as mídias sociais, né? Nós estamos sendo forçados a isso, né? Nós estamos sendo direcionados nesse sentido. Então, com isso, muitas vezes a preocupação com o Senhor vai sendo deixado de lado. Nós éramos ensinados quando crianças. Cuidado, Deus está vendo tudo o que você está fazendo. E nós nos envergonhávamos diante de Deus. Nós nos envergonhávamos diante da figura do nosso pai, da nossa mãe. A gente tinha vergonha de fazer as coisas erradas, né? A gente escondia e morria de vergonha e de culpa e vivíamos em temor do julgamento que um dia Deus vai julgar. Cada palavra que falamos, Deus vai julgar a cada um de nós, segundo o que nós fizemos aqui neste mundo, o que fizemos com os nossos talentos. E hoje não está havendo temor de Deus. E nós vamos nos aprofundar nisso, ok? Nessa questão da vergonha, da culpa, do julgamento. E por que é que Judas estava no meio dos discípulos e ele traiu seu mestre, né? O que aconteceu ali, né, que Judas traiu o seu mestre?
o que Judas tinha em seu coração. Com certeza, as coisas que Judas estava fazendo, embora ele fosse um apóstolo, embora fosse usado pelo Senhor, né, para curar outras pessoas, Judas foi enviado para ele realizar sinais e maravilhas como os demais. Mas o que tinha no coração dele era avareza, que é a idolatria. Então, as razões do coração dele, as motivações, não era o amor a Jesus que poderia ter santificado a Judas. Ele seguiu um outro caminho justamente por causa das coisas da carne, daquilo que temos em nosso coração. Por isso, Deus, ele envergonhou Israel, vai envergonhar muito mais. Por isso, Deus permite que nessa vida nós passemos muita vergonha, muito sofrimento, muita humilhação, que é justamente para tratar com este coração pervertido, para purificar as intenções do nosso coração, para nos dar uma consciência sem ofensa diante do Senhor, porque vai chegar o dia que nós vamos estar diante da face de Jesus Cristo, com os seus olhos de chama de fogo. E aí sim nós vamos perceber, né, como foi necessário que Deus nos fizesse passar por todo o sofrimento que temos passado, para nos purificar, nos santificar, para extirpar esta carne contaminada, separar a carne do espírito, para que o nosso espírito entre na glória. Amém? Queridos, olha, eu estava só introduzindo o tema, não consegui aqui ainda chegar em Judas, mas é muito preocupante a situação da igreja, porque nós temos essa falsa ideia de que somos filhos de Deus. Então, nós somos a nata. Não é que dentro da igreja você tem que se destacar, você tem que ser o mais popular, o mais reconhecido. Tudo isso é o fermento de Herodes e o fermento de fariseus. Jesus falou, cuidado com o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus. Ele advertiu os seus discípulos. Nós temos que ser o pão sem fermento da Páscoa. O pão que é o corpo de Cristo para alimentar as pessoas sem o fermento do pecado. O Senhor está me ensinando, o Senhor está te ensinando nesses dias. Não perca segunda-feira, a gente volta, se Deus permitir. Eu quero muito continuar compartilhando esse ensino que o Senhor está trazendo fresquinho para meu aprendizado, para o aprendizado de todos nós. Amém? Fica na bênção, fica na graça do Senhor. Tenha um fim de semana de bastante meditação em João. Medita ali, ok? Eu me despeço. Até a próxima transmissão. Fiquem na paz. Sai, todo mal vai embora. Sai, em nome de Jesus agora. Ouça a nossa programação ao vivo, de qualquer